com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui em Efésios 4, capítulo 11, que diz assim, capítulo 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para apóstolos e doutores, querendo o aperfeiçoamento do corpo, aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha, meus amigos, eu quero entrar nesse tema aqui, porque eu ouvi um determinado amigo dizer que a Bíblia é uma mentira, que congregar não faz parte do Evangelho. E aqui em Efésios 4 diz, eu quero explicar isso para vocês, mas antes eu vou fazer uma oração. Grande Pai Celestial, abra o entendimento, Senhor, daquilo que vai ser dito aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus, amém. Tudo aquilo que é feito por obra ou por palavra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Então, meus amigos, eu vi um determinado senhor dizer que a Bíblia é satânica, que a Bíblia é um acumulado de livros, que esses livros são feitos através de deuses pagãos. Mas eu quero explicar para vocês por que a Bíblia, você tem que identificar com a palavra, porque as pessoas têm perdido a fé na Bíblia, porque não têm seguido o ministério de Deus. Olha, existe uma profecia no Velho Testamento, que o povo de Israel voltaria para a sua pátria em asas de grande águia. Em 1948, Israel voltou para a sua pátria, que os aviões entre as nações trouxeram aquele povo tudo para a sua pátria, para se cumprir esta profecia, a Bíblia se cumprir. Olha, e Jesus Cristo disse aqui em Mateus 17, capítulo 11, perguntaram ao Senhor Jesus Cristo: não é lícito que Elias venha primeiro? Perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, porque para vir o Messias tinha que vir o precursor, Elias. Mas aí Jesus Cristo fala assim: porém vos digo que Elias virá primeiro, e ele restaurar todas as coisas. E volta para João Batista e fala: mas Elias também já veio, e vocês fizeram tudo o que quiseram com ele. Essa escritura aqui, ó, que Jesus Cristo disse que Elias virá, aí veio um homem aqui na terra, chamado William Marion Brandt, e ele se encaixou essa escritura, que esse Elias seria esse profeta. E em Malaquias 4:5 diz que Deus enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande terrível dia do Senhor, antes que venha a tribulação, teria que vir o profeta Elias. E a Bíblia se cumprindo, e as pessoas dizendo que a Bíblia é um acumulado de livros. Mas o que temos por final, meus amigos? O que falta acontecer para o final? Aqui, ó, em 1 Tessalonicenses 4, diz assim, 4 versículo 16, diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então, meus amigos, o alarido é essa mensagem desse profeta, que veio preparar o povo, restaurar a mensagem de Paulo, que o povo disturpou a mensagem de Paulo no decorrer das eras, criando credos e dogmas. E esse profeta veio restaurar a mensagem de Paulo, nos trazer de novo para dentro da Bíblia. E esse senhor que eu vi ele falar, ele fala que ele é a última peça do quebra-cabeça, para que o mundo entre em outra fase. Olha, meus amigos, só tem uma coisa que salva o homem. Não é religião, não é credo, não é dogma, não é nem a mensagem do irmão Branham. O que salva o homem é o sacrifício de Jesus Cristo naquele Calvário por você. Porque você era um pecador,
E Deus, olhando da terra, do céu para a terra, não viu nenhum justo que pudesse vir morrer aqui para redimir o próprio homem, pois ele mesmo desceu e veio aqui na terra e morreu e derramou o seu sangue para nos purificar através desse sangue. A única coisa que te salva, ninguém pode tirar você debaixo desse sangue. Isso é salvação. Qualquer doutrina que eles inventarem aí, qualquer argumento que não levar você para debaixo desse sangue, para debaixo desse sacrifício de Cristo, vocês se perderão, porque é o sangue de Jesus Cristo que lhe limpa e lhe purifica de todo o seu pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha, meus amigos, como está escrito aqui em Efésios 4, Deus deu dons para mestres, apóstolos, profetas, para a edificação do corpo de Cristo, porque a noiva de Cristo ela é um corpo, ela é um organismo, e vocês têm que ouvir esses dons, o dom pastoral, o dom evangelístico, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que você não pode, você não tem que congregar? Vocês estão entendendo? Agora, o dom pastoral não é um homem ser pastor, é Jesus Cristo, o homem ter o dom, para Jesus Cristo vir sobre aquele pregador e revelar o segredo do coração da igreja. Não é o homem, o pastor não é título, eu sou pastor, não, pastor é um ofício. Através desse ofício, Deus prometeu habitar no meio do seu povo. Vocês estão entendendo? Se você tem um pastor, um dom pastoral operando, que é Deus naquele dom, no dia que você comete um pecado, que você se assenta ali, o dom pastoral bate em cima do seu pecado. E existe, meus amigos, um requisito para um homem ter um ministério e ter o dom evangelístico para a edificação do corpo de Cristo. O dom evangelístico é um homem na praça com esse dom, para pregar nas praças públicas, para que o coração do povo venha sentir que eles estão perdidos, que eles precisam da graça de Deus. É para isso que existe o dom evangelístico. E o dom de mestre é aquele ensinamento que só o mestre pode ver dentro das Escrituras, para trazer o ensinamento para o povo de Deus. É por isso que você tem que congregar em um lugar para você receber esses 5 atributos de Deus no meio do seu povo. Isso aí é falta de interpretação. A igreja de Cristo é um organismo que só o Espírito Santo pode colocar você nesse corpo através do batismo com o Espírito Santo. A salvação, o homem tem que passar para se salvar pelas 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? Aí o camarada dizendo que ele é a última peça, que ele vai entrar em uma metamorfose, que ele vai ser a peça padrão, e esquece dessas cláusulas que Deus colocou sobre a palavra, que vai te conduzir ao céu. Que perfeição é essa que não passa pelas 3 etapas da graça? Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é quando você faz morrer a si mesmo. Como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para você ter certeza de sua salvação, tem que Cristo habitar em você. Vocês estão entendendo? Agora, existe requisito para que o homem seja um ministro, para que o homem seja um pastor, ou para que o homem venha exercer um desses 5 que faz parte do quintuple de Efésios. A Bíblia disse que esse homem tem que ser homem de uma só mulher, não ser espancador, nem dado ao vinho, e saber governar bem sua casa. Aí você fala assim: eu tinha um ministério, Deus falava comigo, mas hoje eu estou parado esperando que Deus fale comigo para me começar o ministério. Mas você lembra quando você tinha um ministério, que você sabia governar bem sua casa? Que você trazia seus filhos debaixo da sujeição daquele ministério? Você lembra disso? E hoje a sua casa toda desordenada, seus filhos vivendo debaixo do seu telhado, causando todo tipo de pecado,
você no meio dessa convivência querendo que Deus levante o seu ministério. Deus não vai de encontro, meu irmão, contra a sua palavra. Meus irmãos na fé, se você quer ter um requisito, afaste do pecado. Se seus filhos não querem viver debaixo da sujeição do seu ministério, lá abandone eles. Volte a vista para Jesus. Siga a palavra. Seja puro entre você e você mesmo. Porque a salvação depende só de você e Deus. Deus não passa por cima do protocolo de sua própria palavra, não. Se na Bíblia tem essas cláusulas que diz que você não pode ser um ministro se você for espancador, dado ao vinho, beberrão, e não saber governar bem sua casa. Todos os profetas que não soube governar bem sua casa pagaram um alto preço. Eu quero falar isso aqui porque eu ouvi dizer, uma pessoa dizer para mim, que não existe, que não pode congregar não, que não tem lugar para congregar não, que isso é coisa de idolatria. Ó, meus amigos, quando Jesus Cristo trouxe o Evangelho na terra, as pessoas se reuniam em escatatumbas, se reuniam em lugares secretos, com medo da perseguição, mas eles tinham que se reunir em torno da palavra. Que ministério é esse? Como é que a pessoa diz que a Bíblia é toda falsa para sustentar o seu ministério? Pergunta a ele aonde ele está inscrito dentro da Bíblia, porque o profeta Irmão Branham, quando ele veio, ele mostrou aonde ele se enquadrava dentro dessa Bíblia. Ele se identificou com essa palavra. Amém. Mas o que nós temos hoje, meus amigos, para que aconteça esse arrebatamento, em Daniel 12 está dizendo que no fim dos tempos se levantará Miguel, o grande príncipe. Vocês estão vendo? O grande príncipe se levantará no fim dos tempos e vai salvar todo aquele que se acha escrito no livro. É assim que a Bíblia diz. E o arrebatamento será no alarido e na voz de arcanjo. Quem é o arcanjo, meus amigos? Não é Miguel que está escrito lá em Daniel 12 que se levantaria no fim dos tempos? Não é do jeito que as religiões pregam aí, que o céu vai abrir e todo mundo vai subir, não. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, que é lá para Israel. Porque Deus trata através de selos, e o povo de Israel através de trombetas. Então esse mesmo Senhor desce do céu com alarido, que é a mensagem do Irmão Branham, que esse alarido é a mensagem que está nos preparando para subir nesse arrebatamento. E com voz de arcanjo, que é o arcanjo na terra falando a palavra, o profeta fala que é aquela mesma voz que diz assim: Lázaro, sai para fora. Aquela voz estava na boca de um profeta chamado Jesus Cristo. E essa voz de arcanjo também está na boca de um profeta. Amém. Que o profeta fala que será o Eliseu. Olha, meus amigos, então o homem que ele diz que veio na terra para cumprir o ministério para Deus, ele tem que se identificar com essa palavra. Amém. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, versículo 1, capítulo 1, versículo 8, se um anjo, se descesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho além do que ele tinha pregado, que seja anátema, que seja maldito. E ele fala assim também em Gálatas, versículo 1, 12, ele fala: se descesse um anjo do céu, pense, Gálatas, ele diz que o evangelho que ele prega ali, que ele estava pregando ali, ele não aprendeu de homem algum, mas por revelação do Espírito Santo. E esse senhor estava dizendo que a Bíblia é toda mentira. Como é que Paulo, a Igreja Católica adulterou a Bíblia? Porque ela tem que se enquadrar também dentro da Bíblia. A Igreja Católica só adulterou a Bíblia para sustentar sua doutrina. A doutrina da Santíssima Trindade, e Deus de 3 pessoas, e o batismo pagão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o profeta William Branham veio e restaurou que a Igreja Católica, que quando Elias vier,
em Malaquias 4:5, que ele restauraria todas as coisas. E o profeta irmão Branham, ele restaurou aquilo que a Igreja Católica perverteu, sobre esta palavra. Vocês estão entendendo? Aí as pessoas dizem que hoje congregar, você congrega em torno desse quintuple de Efésios que eu disse para vocês aqui, ó. Deus deu um para evangelista, mestre, apóstolos e pastores, para a edificação do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? E o profeta William Branham fala que todo lugar que se congrega tem 3 classes de crentes. Em todo lugar que se congrega tem 3 classes de crentes. Até no ministério de Jesus Cristo teve 3 classes de crentes. Teve o crente Tomé, o crente incrédulo, o crente Judas, manufaturado, e o crente Pedro, o revelado. Perguntaram, Jesus perguntou: quem dizer que eu sou? Pedro disse: tu és do Cristo, o Filho de Deus vivo. O crente revelado. E o crente incrédulo, Tomé, e o crente Judas, o manufaturado. O crente manufaturado, ele vai com a palavra, mas ele nunca recebe o Espírito Santo. Judas, ele foi com a palavra, quando Jesus Cristo deu aquela comissão de 70 discípulos, Judas estava no meio, mas Judas não chegou lá no Pentecoste para receber o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então, meus amigos, por isso que o mundo denominacional hoje, o mundo que se diz ser evangélicos, o mundo que se diz crer na mensagem desse profeta, a maioria desses pastores aí estão com seus filhos todos caídos dentro de suas próprias casas, não tem coragem de bater o pecado para fora. E está aí esses pastores que não têm poder nenhum, não tem poder nenhum sobre o evangelho, dizendo que foi no tempo do irmão Branham. A Bíblia fala que esses sinais seguiriam ao que crê. Em meu nome expulsarei os demônios, falarão novas línguas, e colocarão a mão nos enfermos e os curarão. Então é isso, meus amigos. Você quer o ministério? Bate o pecado dentro de sua casa. Tira tudo aquilo que maldiz sua família. Se seus filhos não querem viver de acordo com o que você está pregando, saia do meio deles. Fique você com a palavra. Mas não fique nessa ciranda aí não, esperando que Deus vai lhe usar e você quebrando o protocolo da palavra. Deus não vai passar por cima de sua palavra para te abençoar. Por isso, meus amigos, a vida é complicada. O evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Espero que vocês estejam entendendo isso. Porque, meus amigos, como eu estava dizendo, qualquer homem que se levantar e dizer que ele tem algo de Deus para fazer com o mundo, ele tem que se levantar e se identificar com a palavra. A palavra de Jesus Cristo, ela é viva. O que estupou a Bíblia foram as religiões, os credos e os dogmas. Mas a palavra de Deus está se manifestando. Nós já temos um alarido, que é a mensagem desse profeta. Nós não temos ainda voz de arcanjo, porque quando nós tivermos a voz de arcanjo, os corpos dos mortos sairão da sepultura. Então, meus amigos, espero que vocês estejam entendendo o que estou dizendo. É por isso que existem muitos homens fracos sobre os púlpitos, porque não tem coragem de bater o pecado de sua vida. E eu digo para vocês, vai chegar um tempo que vai haver um arrebatamento. Quando vocês pegar a tribulação, vocês vão dizer assim, não vi dizer que aconteceria um arrebatamento. Mas a Bíblia como é que está escrita hoje do arrebatamento? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Vocês sabem o que é alarido? Com voz de arcanjo. Vocês sabem o que é voz de arcanjo? E trombeta de Deus. O alarido é a mensagem saindo primeiro. O pão vivo, a vida produzindo a noite. Essa mensagem do alarido que o William Branham prega, que está nas cartas de William Branham, é que vem tirar vocês de dentro da confusão religiosa e voltar vocês de novo à mensagem de Paulo. Na mensagem de Paulo, 1 Coríntios 14:34, o apóstolo Paulo fala que as mulheres que calaram nas igrejas
porque não é permitido ensinar. E o apóstolo Paulo fala assim, se você se julga profeta ou entendido, saiba que isso é um mandamento do Senhor. O mandamento, meus amigos, é uma lei de Deus, tanto como matar, roubar, prostituir, adulterar. Uma mulher pregadora, ela está quebrando um mandamento, ela está quebrando uma lei de Deus. A Bíblia, o apóstolo Paulo deixa claro que isso é um mandamento do Senhor. Um mandamento é uma cláusula que não pode ser quebrada, e as mulheres nos púlpitos estão quebrando essas cláusulas. E hoje nos púlpitos, um bocado de mulheres pregadoras, e quando chegar lá em Mateus 7, elas vão dizer naquele dia de juízo: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas em teu nome. Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Porque Deus, Ele é a palavra. Se você quebrou esse protocolo da palavra, você pode ir com os dons, porque os dons e manifestação de dons são dados até os rebeldes. Dom é uma coisa que você nasce com ele. Agora, obedecer a palavra requer o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, você obedece toda essa palavra. Agora, se você não tiver, você pisa com sapato de prego por cima dela. Aonde os anjos não têm coragem de pisar com sapato de veludo, vocês pisam com sapato de prego. Uma mulher cheia do Espírito Santo, no dia que ela entende aquele versículo de 1 Coríntios 14, 34, ela jamais subirão nos púlpitos. Mas vocês aí, que dizem ser pregadoras, se você ouve a verdade e pisa com sapato de prego, vocês estão entendendo? Quebrando o protocolo da palavra. Por que, meus amigos? Como é que você pode dizer que essa Bíblia aqui é falsa, se nós só temos essa Bíblia para falar de Deus, desse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que habita no meio de nós, essa força, essa forma de Deus que é o Espírito Santo? Só existe essa Bíblia. Se essa Bíblia for falsa, meus amigos, então não existe Deus. Todos nós, não existe Deus. Nós só cremos num Deus porque essa Bíblia aqui fala a respeito deste Deus. Se você não crê mais nessa Bíblia, que Deus você está crendo? Em que Deus? O Deus da natureza? O Deus do Hare Krishna? Que Krishna é todo atrativo, tudo é Krishna. Então, meus amigos, existe um Deus, e esse Deus veio na forma de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe para nós ensinamentos, que esses ensinamentos que Ele trouxe não foi adulterado, não. Ser religioso, olha, eu vou contar uma experiência aqui. Essa experiência, eu conheci um Senhor, e Ele sempre me dava algumas coisas. E aí, toda vez que Ele precisava de mim, eu ia lá e fazia aquilo para Ele, e Ele sempre me agradava com alguma coisa. Mas um dia Ele precisou de mim, e eu estava trabalhando, e Ele me pediu um favor. Eu falei: depois das 5 eu posso fazer. Eu fui lá na obra, peguei a escada, vim com ele para consertar um telhado. Quando eu cheguei lá, nesse telhado, não tinha nenhuma telha quebrada. E ele falou assim: nós vamos quebrar esse parafuso aqui, fazer outro parafuso. Eu falei: meu senhor, eu não posso fazer isso, porque o senhor viu que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando, já fui lá na obra, eu estou trabalhando, eu não posso sair da lá, eu tenho compromisso. Mas esse homem me fechou uma cara tão grande, que aí eu percebi que aquilo que ele me dava, não era que ele estava me dando com intenção boa do seu coração, ele estava me dando em troca de favores. Mas naquele momento que ele fechou a cara para mim, no meu coração entristeceu o Espírito Santo, e eu disse para mim mesmo: de hoje em diante não quero mais nada que venha da mão dele. Vocês estão entendendo? O mundo está cheio dessas coisas, esse evangelho frouxo aí da prosperidade, que as pessoas querem seguir a Deus em troca de alguma coisa. Em troca de alguma coisa. Se tem uma igreja ali pregando prosperidade, todo mundo quer ir para ali. Mas Deus, Ele é um caráter, e esse caráter tem que refletir em você.
E às vezes nós perdemos muitas coisas valiosas que temos. A vida nos tira coisas valiosas, coisas que nós colocamos nosso sentimento naquilo ali, para provar sua fé, para provar que Deus você está seguindo. Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido aquilo que eu estou dizendo. Olha, não existe nenhuma falha nessa Bíblia. Sabe qual é o problema? É porque essa Bíblia aqui, ó, poucas pessoas seguem ela do jeito que ela está dizendo. Eles querem achar falha aqui dentro, porque eles não conseguem seguir isso aqui. A Bíblia, meus amigos, não é religião, não é credo, não é dogma. A Bíblia é Deus em você. Como disse o salmista: gravei as tuas palavras na tábua de carne do meu coração, para não pecar contra ti. Que palavras são essas que foram gravadas no coração de carne do salmista? A Bíblia. A Bíblia, ela sai do papel e ela entra no seu coração. As letras passam a entrar em você. E você diz assim: capítulo tal, versículo tal, está escrito isso e isso. Porque não está mais no papel, está em você. Vocês estão entendendo? Agora eu vou dizer para vocês quantas Bíblias Deus tem. Olha, meus amigos, a primeira Bíblia que Deus tem, que foi escrita, chama o Zodíaco. A lua simboliza a igreja, o sol simboliza Deus. E aquelas pessoas, aqueles índios que viveram lá no meio do mato, que eles nunca ouviram falar de Deus, se ele adorou o sol, eles adoraram a Deus. Se eles adoraram a igreja, adoraram a Deus. Por isso Deus, ele é, a primeira Bíblia é os astros. Antes de que aconteça alguma coisa neste mundo aqui, tem que brilhar nos astros primeiro. Quando Jesus Cristo nasceu, quando Moisés nasceu, uma estrela brilhou. O diabo sabia que quando uma estrela daquela brilha no céu, que uma pessoa importante, iluminada, nasce na terra. Pois ela perseguiu Moisés. O diabo perseguiu Moisés, porque sabia que aquela estrela brilhou sobre Moisés. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu de novo, os astros, outra estrela brilhou no céu. E o diabo, através de Herodes, perseguiu o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira Bíblia é o Zodíaco, os astros. A segunda Bíblia é essa aqui, que nós temos no papel. A terceira Bíblia é aquela que sai do papel e entra em você. Vocês estão entendendo? Você já não faz nada de errado, porque essa Bíblia aqui entrou em você. E a quarta Bíblia é aquela que está no céu, com todos os nomes dos salvos, aqueles que foram salvos, escritos no livro da vida. Essa é a quarta Bíblia. Ainda tem um livro de todos os viventes estão escritos nesse livro. Mas o Senhor Deus, essa Bíblia, meus amigos, ela é real. Se o diabo tentou adulterar essa Bíblia, para ela chegar até você realmente adulterada, para que as religiões venham identificar com essa palavra. Mas quando veio o profeta William Branham, que ele restaurou aquilo que as pessoas colocaram aqui, destruparam dessa Bíblia. Hoje nós sabemos o que a Igreja Católica destrupou sobre essa palavra, porque a Igreja Católica é uma religião que também precisa dessa Bíblia. Ela não poderia distorcer toda a palavra. Ela não poderia distorcer toda a palavra. Ela só distorceu aquilo para implantar a sua doutrina, que depois das denominações veio e pegou a doutrina da Igreja Católica Romana e prosseguiu com essa doutrina de Pai, Filho e Espírito Santo. Espero que vocês estejam entendendo. Vocês entenderam? Que a graça de Deus seja a todos vocês. Lembre disso. Deus, ele é a palavra, e Deus está responsável pela sua palavra, nem por nenhuma outra palavra, porque Deus escreveu esta Bíblia em várias épocas diferentes, com várias pessoas diferentes, mas nenhuma condiz com a outra. Está em perfeita harmonia. Para você ver uma escritura lá atrás, em Daniel 12, no Velho Testamento, que diz
que no fim dos tempos se levantará Miguel. Quando chega aqui no Novo Testamento, em Tessalonicenses 4, diz que o arrebatamento se acontecerá na voz do arcanjo. Ou a Bíblia aí, a Bíblia sendo eficaz aí, ou a Bíblia dizendo o futuro. Quando lá em Malaquias 4, 5, que diz que Deus enviaria o profeta Elias, que vem antes do grande dia terrível do Senhor, lá no Velho Testamento, e Jesus Cristo citou essa escritura: você, Elias, virá, e quando ele vier, restaurar todas as coisas. Vocês estão entendendo? Olha a escritura se manifestando aí. Aí veio o irmão Branham dizendo que essa escritura se identificava com o ministério dele. Então, se um homem diz ser de Deus, que tem um ministério a fazer na terra, ele tem que se levantar e identificar com esta palavra. Como é que uma pessoa diz que a Bíblia toda é falsa para sustentar o seu ministério? Uma Bíblia que vem há quase 6.000 anos se desenrolando lá atrás, e de repente chega aqui na frente um ser humano diz que isso aqui tudo é falso. E qual é mais falso? A Bíblia ou o ministério dele? O ministério que ele se isola dizendo que ele é aquela, e não se identifica com a palavra. Se ele dissesse assim: eu sou Miguel, o grande príncipe, que a Bíblia diz que se levantaria no final dos tempos, entendeu? Eu sou aquele que vai falar a voz do arcanjo, que vai tirar todos os mortos da sepultura. Eu sou aquela escritura de Malaquias 4:2, que nascerá o sol da justiça, está o sol debaixo de vossas asas. Ó, meus amigos, em Zacarias 14:12 diz que no pôr do sol haveria luz. O profeta irmão Branham, ele foi o profeta do pôr do sol. O sol estava se pondo com o irmão Branham. Deus saiu de cena. O que nós temos hoje é a mensagem desse profeta. Mas em Malaquias 4:2, o sol da justiça nascerá outra vez para levar essa noiva no arrebatamento. E esse sol da justiça é Deus, que estará sobre outro profeta. Vocês, quando o profeta não fala assim, lá em Malaquias 4, ele não fala, só leva lá para Malaquias 4:5, mas é Malaquias 4:2. O sol da justiça nascerá outra vez sobre esta terra. E se você diz que você vai fazer a obra para Deus, nesse final de tempo, se identifique com a palavra, com esta palavra, porque quando o Senhor Jesus Cristo estava pregando o seu evangelho, o sacerdote falou assim: deixa ele pregar aí, que veio aqui atrás aqui um tal de Teusas aí, que levantou uma tese quase igual a essa aí, não deu em nada. Toma cuidado com as interpretações dos homens, porque muitos se levantarão, a Bíblia fala, em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês fiquem atentos, que de repente você está sendo enganado por essa escritura que eu estou dizendo para vocês aqui, que muitos dirão: eu sou o Cristo. Vocês estão entendendo? Eu sou ungido. A palavra Cristo significa ungido. E enganarão a muitos, como já apareceu muitos aí, muitos que apareceram aí. Chegou um ungido lá, um Cristo desses aí, que matou meio monte de pessoas com os gases tóxicos lá, e muitos outros vão aparecer por aí. Tomem cuidado. O verdadeiro homem de Deus, ele tem que se identificar com esta palavra, com esta Bíblia. Graças dou a todos vocês, que vocês possam entender o que eu disse aqui. Grande Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, entregue, Senhor, essas palavras, que entra no coração de teus filhos, que eles venham entender, Senhor, aquilo que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus, amém.